Segundo aos Coríntios 9:7. Participe e contribua com R$30 por mês e invista na propagação do Evangelho. Faça seu cadastro agora mesmo pelo WhatsApp 81987725931. Chave Pix 81987725931. Repetindo, 81987725931. O conta bancária Rádio da Bispa, Banco Itaú, agência 7227, conta corrente 99015, dígito 2. Junte-se a nós. O Brasil e o mundo precisam ouvir a palavra de Deus através da nossa voz. Olá, povo de Deus, o nosso compromisso marcado todo final de semana é com o Paradão Evangélico aqui na Rádio da Bispa 91.3. Todo sábado a partir das 16 horas até as 18, com muita alegria, música. Sua participação é muito importante através das redes sociais, através do nosso WhatsApp da Rádio da Bispa, para você fazer esse programa muito mais alegre, com louvor, adoração e o seu pedido de música. E o meu público participando ao vivo, melhor ainda. Não esquece, é com você, Anne. É isso aí, João. Lembrando, gente, todo sábado a partir das 16 horas até as 18 horas com vocês, toda a equipe do Paradão Evangélico. Estamos esperando por sua participação. Paradão Evangélico, louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos juntos no Paradão Evangélico. Paradão Evangélico. Olá, pessoal, paz do Senhor. Aqui quem fala é Regina Oliveira, passando para te informar que estamos juntos em novo horário, agora no Manhã da Bispa, das 8 às 13 horas, de segunda a sexta, e no sábado das 8 às 11 horas. Sempre temos uma mensagem de Deus para o seu coração, oração, pedido musical, temos ainda sequência, uma música, 2 versões, interação com o ouvinte e muito mais. Divulgue nas suas redes sociais e participe com a gente. Encontro marcado em novo horário. Programa Manhã da Bispa, de segunda a sábado, comigo, Regina Oliveira, aqui na Rede Shekinah, Rádio da Bispa, crescendo com Jesus. Regina Oliveira. Splash Eco Park é alegria garantida para toda a família. Localizado em Abreu e Lima, Pernambuco, o Splash Eco Park oferece muita diversão e lazer, aberto todos os dias do ano. No Splash Eco Park você vai encontrar uma grande variedade de opções de lazer, com piscinas, toboáguas e muito mais. Tudo isso em total segurança. Splash Eco Park, lugar de gente feliz. Crescendo com Jesus. Rádio da Bispa. Sintonize essa emoção. Rádio da Bispa. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, glória a Deus, e vença hoje, gente, amanhã e sempre. Emmanuel, Deus é conosco. Eu peço direção e orientação ao amigo Espírito Santo, meu amigo verdadeiro de todas as horas. Que o homem decresça, que o Senhor cresça. Fale conosco, por favor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Deixa eu colocar aqui, mais uma vez na live, não é? Muito bem. Nós estamos na 91.3 FM, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, no site, no aplicativo. E você pode nos acompanhar, não importa o meio que você está usando para se conectar a essa transmissão. Espectadores ao redor do mundo, e você é ouvinte fiel
da 91.3 FM. Fique conosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, sobre falar em outras línguas. O que é que a Bíblia diz sobre isto? O que a Bíblia diz sobre falar em outras línguas, línguas dos anjos, as línguas do Espírito Santo, o idioma celestial? Vamos tratar desse assunto hoje, não é? E nós vamos começar aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 5. Atos, capítulo 2, versículo 5. Estamos de volta, tivemos uma queda no Instagram e voltamos, não é? E você que está chegando agora, vai chegando, compartilhando. Deixa eu atualizar aqui. E você que está acompanhando aí pelo Instagram, não é? Um abraço. Que Deus abençoe a todos que estão ligadinhos aí. Conectados, sintonizados. Já vamos começar, viu? E nós vamos começar aqui em Atos capítulo 2, versículo 5. Atos 2, versículo 5. Vamos lá. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, ou seja, praticantes do judaísmo. Havia em Jerusalém os praticantes do judaísmo, da lei mosaica, a lei de Moisés. Lembrando que Jesus, ele já tinha aqui ressuscitado e passou 40 dias. Passou 40 dias comendo, bebendo, ensinando os discípulos e os demais irmãos. Nesse período, Jesus em carne e ossos, sem sangue, porque todo o sangue foi derramado, antes de subir para a glória, Jesus, ele ficou 40 dias ensinando e foi visto por mais de 500 pessoas. Sabe por que a igreja primitiva, os discípulos, iam para as arenas cantando, louvando, adorando, sem medo da morte? Eles viram Jesus ressuscitado, conviveram com Jesus e viram Jesus subir vivo para os céus. Então eles não tinham medo da morte, eles não tinham medo da perseguição, eles não tinham medo da pressão do sistema do mundo. Eles estavam realmente conectados ao Pai por intermédio do Filho. Mas Jesus disse: olha, eu vou me ausentar momentaneamente, fisicamente, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Em João 14 em diante, ele disse que enviaria o Espírito da promessa. O Espírito que foi profetizado no Velho Testamento, inclusive em Joel capítulo 2. O Espírito que clama Abba Pai, que faz com que vocês sejam transformados de criaturas de Deus para filhos. O Espírito que marca vocês recebem a marca da promessa, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é o próprio Pai, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa e ao mesmo tempo 3 pessoas distintas, o Espírito Santo nos dá um presente, é um dom, é um dos dons do Espírito Santo, que é o falar em outras línguas. Nesse caso aqui de Atos 2, nós vamos ler Atos 2, do 5 ao 8, os discípulos vão receber idiomas, sabe, que
eles vão falar das grandezas de Deus para pessoas de vários países. É como se hoje aqui, sabe, o Pentecostes, se fosse hoje, você poderia falar em mandarim, não é? Você poderia falar o inglês, você poderia falar vários idiomas e dialetos de pessoas nativos, de pessoas ao redor do mundo. Então, além da sua língua materna, você falaria outros idiomas sem precisar ir em uma escola. Sem precisar ir a uma escola para aprender o idioma. Nesse caso aqui, os discípulos falaram a língua, falaram em várias línguas, não é? Idiomas de pessoas que estavam ali na festividade, e pessoas que vieram de várias partes do mundo. E o sinal foi tão grande que eles disseram: como é que pode simples pescadores que só falam aramaico falar perfeitamente, eloquentemente sobre as grandezas de Deus em vários idiomas? Então, vamos lá. A leitura. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, ficou boquiaberto, ficou de queixo caído. Repare, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: peraí, gente, esses aí que estão falando em vários idiomas, eles não são da Galileia, não são galileus, todos estes homens? O que eles estão falando? Como é que nós conseguimos ouvir eles, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Então, esse dom da língua dos anjos, né? Quando os discípulos estavam reunidos, 120 deles, então no dia de Pentecostes, na festa, comemorando o dia do Pentecostes, eles foram batizados pelo Espírito Santo, que veio sobre eles como se fossem línguas de fogo. O Espírito Santo não vem em forma de língua, nem de pomba, nem de raio, mas o Espírito Santo, os discípulos olharam e perceberam que eram chamas de fogo, que pareciam línguas de fogo. Então o Espírito Santo não é uma língua, não é uma pomba, é uma pessoa. E um dia você vai vê-lo face a face. O Espírito Santo é uma pessoa. E aqui nesse caso, os discípulos receberam esse presente, esse dom do Espírito Santo para pregar. Eles começaram a pregar, declarando as grandezas de Deus em vários idiomas. Agora, depois disso, nós vemos a igreja primitiva, eles, mantendo essa postura e exercendo esse dom de falar em outras línguas. Até Paulo diz: olha, tem que ter ordem no culto, mas ninguém fala mais em língua dos anjos, em línguas estranhas do que eu. Por quê? Falar em outras línguas, as línguas de Deus, nos traz aproximação de Deus. Uma língua aproxima a pessoa da outra. Quando eu fui para Moçambique, lá se usa
o português de Portugal, não é? E mais 10 dialetos, dos quais se destacam o Ronga e o Xangana. E eu me interessei em aprender um pouquinho do Zulu, da África do Sul. Lá eles falam o afrikaans, falam o inglês, o afrikaans, o inglês britânico, o afrikaans, e eles falam Zulu. Os brancos falam afrikaans, os brancos sul-africanos, não é? Os negros falam o Zulu. Agora, para todos se entenderem, falam inglês. Isso acontece também em Moçambique. O moçambicano é muito inteligente. Geralmente eles falam inglês, falam 5 idiomas, fora os dialetos. E eu me interessei em aprender o inglês, um pouquinho do Xangana, eu cantava em Xangana, eu evangelizava, convidava algumas pessoas em Xangana para vir à igreja, e um pouquinho do Zulu também, para ter uma noção na África do Sul, já que eles misturam o inglês com o Zulu. Quando você vai para a África do Sul, você não vai ouvir português lá, é só inglês, e eles ainda, para acabar de completar, ainda mistura com o Zulu. Então vocês precisam, quando chega na África do Sul, nós precisamos entender que eles podem misturar o inglês com o dialeto local, que é o Zulu. E a língua, sabe, aproxima as pessoas. Quando você sai daqui do país, que você entra no avião para um voo internacional, é só inglês, gente. E quando você encontra alguém, seja no aeroporto, seja no país que você está indo, seja dentro do avião, que fala a sua língua, olha, você se alegra. Geralmente você vê brasileiros fazendo amizade ou conversando com outras pessoas, porque a língua aproxima. Então, Deus nos ama tanto que Ele nos chama e Ele nos dá de presente um idioma, o idioma do céu, para você se comunicar com Deus. Muitos crentes não falam em língua dos anjos ou no idioma do céu, línguas estranhas, porque não pede esse dom a Deus, ou porque acham que não são merecedores. Só que é um presente, é de graça. Ninguém merece, basta você entregar a vida a Jesus, aceitá-lo como Senhor único e suficiente Salvador. Seu nome é escrito no livro da vida. E você passa a ter direitos, deveres, mas também direitos. Direito que você tem, mas não merece, mas Ele te dá. E Deus tem prazer em te dar o idioma do céu, para que você possa, então, se aproximar mais do trono da graça. E se você já fala em língua dos anjos, pratique isso diariamente. Geralmente eu estou em casa, seja assistindo alguma coisa, mas eu estou no sofá falando em língua dos anjos. A minha esposa já se acostumou com isso. Não é? O Davi já se acostumou com isso. Minhas filhas também. É muito comum estar dirigindo falando em língua dos anjos. Eu vou para uma viagem e geralmente a Fernanda dorme do meu lado. Entrou no carro, parece criança, começa a dormir. E eu vou falando em língua dos anjos. Fizemos uma viagem para Maceió, eu fui falando em língua dos anjos, voltei falando em língua dos anjos. Em línguas estranhas. Porque quando você começa a falar em línguas, nas línguas que Deus dá, que o Espírito Santo dá, sabe, você não entende essas línguas, mas o Espírito Santo começa a colocar dentro do seu campo mental pensamentos dele, ideias dele, sabe? Ele começa a te dar inspirações e revelações.
De maneira que se você perceber, você começar a falar em língua dos anjos, ou línguas estranhas, como você preferir, logo vai vir uma inspiração, uma ideia, vai vir alguém na sua mente. O Espírito Santo vai colocar alguém na sua mente. E quando você está falando em língua dos anjos, o Espírito de Deus está orando por você e orando por aquela pessoa que está na sua mente, no seu campo mental. Ou ele te dá um projeto novo, uma ideia nova, uma visão nova. Então, é muito importante isso. No dia de Pentecostes, esse dom veio como um sinal mostrando para judeus e gregos e pessoas de outros países africanos que estavam ali na festa de Pentecostes, um sinal de que Deus estava se comunicando e sinalizando que a pregação do Evangelho iria atingir não só o povo judeu, mas, iria se expandir, o Evangelho seria propagado ao redor do mundo, como nós vemos isso hoje. Então, como é que o Espírito Santo tem agido depois do dia de Pentecostes? Levado os crentes a desfrutar de um relacionamento com Ele, porque você pode, como Paulo disse, sua mente fica infrutífera, você está falando em língua dos anjos, não está entendendo o que está falando e nem percebe o grande resultado que é. Porque essa língua que Deus te dá é a língua do seu lugar de origem, do céu. E você está se comunicando com Deus, o Espírito Santo está orando através de você, e você está recebendo do céu até sem perceber, edificando o seu espírito, fortalecendo o seu espírito. Olha o que diz aqui, olha como é que os apóstolos se moviam. Vamos lá, Atos, capítulo 19, versículo 6. Tema de hoje, falar em línguas estranhas, em língua dos anjos. Quando Paulo lhes impôs as mãos, eu não posso batizar nenhuma pessoa com o Espírito Santo. Você bota o homem de Deus, o pastor, a mulher de Deus, homens e mulheres, podemos batizar com água. Mas passar o Espírito Santo para alguém, não. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Interessante que uma pessoa carregada de demônios, ela entra no lugar, aquele ambiente fica carregado de coisa ruim. Ela pode até passar demônio para outra pessoa. Mas o Espírito Santo, você não passa o Espírito Santo para outra pessoa. Você pode fazer aquela pessoa sentir o poder do Espírito Santo. Ela recebe cura divina, ela recebe milagres, ela é abençoada. Você abençoa pelo poder do Espírito Santo. Milagres, sinais, maravilhas acontecem, até ressurreição de mortos, curas miraculosas, coisas tremendas acontecem. Agora, o batismo, o selo, somente Jesus pode te selar com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele vem sobre todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Aceitou Jesus, o Espírito Santo vem sobre você. Agora você deve buscar o batismo. Senhor, me batiza. Entra dentro de mim, faça morada. Como é que isso acontece? Através da oração e da obediência à Escritura. A chave não é conhecer de Gênesis a Apocalipse. É importante conhecer a Escritura, mas a chave é a obediência. A obediência te santifica e prepara para receber a presença do Deus vivo dentro de você, não sobre apenas, mas em você, dentro. Uma coisa é o Espírito Santo sobre, outra coisa é o Espírito Santo dentro de si, fazendo morada dentro de você. Então, eu posso orar para as pessoas receber o Espírito Santo? Posso. Posso impor as mãos? Posso. Você pode impor as mãos? Deve. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. E aí veio outro dom.
com o dom de línguas, o dom de profecias. Eles começaram a profetizar. Se você desenvolver o hábito, às vezes você vê minha boca se mexendo aqui na live, eu estou com o microfone desligado, tem um hino tocando e eu estou falando em línguas dos anjos, em línguas estranhas, porque é um hábito que eu adquiri. Eu posso estar ali, sabe, assistindo TV, um jornal, acompanhando notícias da guerra entre Israel e o Hamas, e eu estou ali, sabe, pensativo com a situação da guerra. Agora, nós vemos a situação aí da Guiana e a Venezuela, o impasse. Nós estamos acompanhando isso, esse impasse aí, o Nicolás Maduro querendo invadir um país pacífico, não é, como a Guiana. E eu estava acompanhando e estava falando em língua dos anjos, sabe? É um hábito que eu adquiri. Às vezes eu nem percebo. É tão automático, você se acostuma, que às vezes eu nem percebo e eu estou falando em outras línguas, em comunhão com Deus. De repente, você vai tomar um banho, você vai tomar um café, você está dirigindo, vem uma inspiração. Você sente a presença de Deus, sabe? Seu espírito está aberto. Seu espírito está aberto para receber do céu. Às vezes você está falando em língua dos anjos, começa a vir pensamentos. É o Espírito Santo traduzindo na sua mente o que ele está falando. Você lembra de alguém, você lembra de uma situação. É o Espírito Santo orando por aquela situação. E você acha que, como é que eu sei? Como é que eu interpreto essas línguas? O Espírito Santo começa a trazer à sua memória coisas que você nem estava pensando antes. Ou ideias que você nem sonhava em ter. Um novo projeto. E geralmente são projetos desafiadores. Que você diz, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu não tenho recurso para isso. Como é que eu vou fazer isso? Mas é o Espírito Santo. O falar em outras línguas faz sua mente expandir. A massa cinzenta, sabe, começa a ser purificada. E você fortalece o seu espírito para receber mais do céu, mais de Deus. Então Paulo impôs as mãos sobre eles. O Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo. Esse dom foi dado aos discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. Então, eles começaram a falar em línguas que eles não conheciam. Sabe? Agora, falar em línguas não é inventar. Gente, tem língua que você vê, às vezes, que a pessoa inventa. Não é imitar alguém falando em línguas ou inventar um tipo de língua estranha. Não é inventar. Eu já vi absurdo. Olha, nós temos aqui um curso para você aprender a falar em línguas estranhas. Gente, isso é falso profeta, gente. Tecla aqui, clique agora, participe desse curso. Sabe, tem uma promoção especial, um Black Friday. Aqui nós falamos Friday, mas o certo no inglês é Friday. Friday, se eu falar Friday aqui, vamos pensar que eu estou falando errado. Black Friday, tá errado Friday. Black Friday. Então vamos lá. Sabe, como que a pessoa vai dar curso? É muita cara de pau, picaretagem. A pessoa dá curso para ensinar a falar a língua dos anjos, que é um idioma que a Bíblia chama de línguas estranhas, que é um idioma do céu. Como é que eu vou dar um curso
para ensinar você a falar a língua, uma língua que é o idioma do céu. Como é que eu vou dar esse curso e ainda cobrar? Cobrar para você. E tem gente que é ureia. É ureia. Vai lá e compra, rapaz. E deixa esses falsos profetas ricos. Oh, meu Deus do céu. É muita inocência mesmo. Não é? Ou é ureia mesmo, ou é cabecinha mesmo. Ah, Jesus. Gente, as ureias, a cabeça não foi feita só para separar as orelhas, não, gente. Foi para você pensar como é que a pessoa vai vender um curso para ensinar a você a falar no idioma do céu. E tem gente que vai lá e compra. Então, falar em línguas dos anjos... Veja que nem os anjos estão vendendo esse curso, rapaz. E o sujeito quer vender. Falar em língua dos anjos não é inventar uma língua. Outro detalhe, atenção. Falar em língua dos anjos ou línguas estranhas não quer dizer que aquela pessoa é mais espiritual do que você. Você viu aí o sujeito falando em língua dos anjos? Porque existem espíritos enganadores. Para um demônio entrar na mente de alguém e fazer ela falar línguas estranhas. O demônio é um anjo caído. Você acha que o demônio tem alguma dificuldade para fazer a pessoa falar o idioma dele, que é uma língua, a língua dos anjos? Porque Satanás sabe falar a linguagem original dele. Os demônios também. Aí você vê a pessoa falando em língua dos anjos, certo? E depois mandando matar a mulher. Não foi lá o sujeito lá? O marido daquela cantora estava lá falando em língua dos anjos e mandou matar a mulher. E tinha um caso com outra pessoa, com outro homem. Então, gente, falar em língua dos anjos não quer dizer que a pessoa seja mais espiritual ou que seja espiritual. Não, porque o Espírito Santo, a prova que alguém tem de fato o Espírito Santo é o fruto do Espírito. É o fruto, é o comportamento dela. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. 9 fruto do Espírito. Eu digo fruto no singular, porque essas 9 características estão dentro de um único fruto. Então, gente, é importante você saber disto. O falar em outras línguas não torna ninguém mais espiritual. Deus tem muitos outros dons para nos dar. Basta pedir, buscar. Vamos lá, vamos à Escritura, né? E quem fala em língua dos anjos deve respeitar no momento do culto. Tem um momento de falar em línguas, tem um momento da pessoa estar pregando e o outro vai lá, se levanta, fala em línguas, profetiza, interrompe o culto. Então, Paulo disse, olha, quando alguém estiver pregando, o outro que fala em línguas, fique quietinho ouvindo. Chegar um momento de falar em línguas, fale. Chegar um momento de profetizar, profetize. Para que haja ordem no culto. Olha que coisa maravilhosa. Quem imagina? Está um pregando, o outro gritando em língua dos anjos. Está o outro lá profetizando, assim diz o Senhor. E quem é que vai entender nada? Então, gente, vamos lá. Marcos 16, no versículo 17. Hoje não é pregação, não. É ensinamento, viu, gente? Línguas estranhas é o tema de hoje. Marcos 16, versículo 17. Estes sinais, veja, outros dons vão aparecer aqui. Acompanharão aqueles que creem. Qual é o segredo de receber dons espirituais? Qual é o segredo de receber bênçãos de Deus? Crer. Crer somente. Quando você começa a falar em outras línguas e que realmente você recebeu o Espírito Santo,
Então você começa a crer. Isso vai edificando você na fé. Em meu nome expulsarão demônios. Olha aí, ó. E aí, quando você tem um Espírito Santo, o Espírito Santo, Deus abençoe pastor João, homem de Deus. Quando você tem um Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, então o Espírito Santo blinda você. E aí não tem esse negócio de expulsar um demônio, o demônio não querer sair, não sair. Ele tem que sair, sai e acabou. Não tem demônio, diabo, inferno que possa lhe destruir. Com o próprio Deus morando dentro de você, você passa a ser casa dele. Você é casa de Deus. Imagina, alguém invadir a casa de Deus. Será que algum demônio pode invadir a propriedade de Deus, que é você? Você é propriedade dele. Você é templo dele. Sabe? Você faz parte do corpo. Você faz parte da igreja, cujo cabeça é Cristo. Você não é a igreja, você é templo. Você não é o corpo, você é membro do corpo. Então é por isso que temos que estar congregando. Congregando. E esquece esse negócio de placa da igreja. Esquece isso, gente. Olha, repare, expulsarão demônios. Falarão novas línguas no plural. Ele pode te dar variedades de línguas. Variedades. Não são línguas inventadas, não. Flui de dentro de você, de dentro para fora. De dentro para fora. Então falam em novas línguas. Pegarão em serpentes, não é para você sair caçando serpente por aí não, gente. Sabe? Isso aqui não é literal. O pegar em serpente significa autoridade contra a serpente, contra os demônios. Se beberem algum veneno mortal, não é pegar lá aquele veneno de rato, fazer teste, não. Senão você vai para a glória mais cedo, viu? É se alguém tentar te matar envenenado, ou fizer alguma feitiçaria contra você, macumba, feitiçaria, veneno espiritual. Foi domingo na nossa igreja, nós expulsamos um demônio, o demônio disse, eu envenenei ela. Eu envenenei ela. Colocou um tipo de enfermidade. E aquela jovem foi curada, aquele veneno foi expulso. E aqueles espíritos demoníacos foram expulsos em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, se beberem algum veneno mortal, que havia muito isso, envenenavam os imperadores, sabe? Pessoas que tinham autoridade, por isso que tinha um copeiro do rei, copeiro que bebia primeiro o vinho do rei, comia comida para ver se tivesse envenenado, primeiro ir para o beleléu era ele, não é? Vamos lá, olha o que diz aqui, ó. Não lhes fará mal algum. Nunca mais tinha falado esse nome, beleléu, foi para o beleléu. Imporão as mãos sobre os enfermos, os doentes. Isso é um dom também. Então, se alguém tentar lhe envenenar, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos, olha aí o toque, sabe? É o toque, passando o poder de Deus para aquela pessoa. Se impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Meu Deus, que bênção, né? Que bênção, gente. Então, olha aqui, ó. Olha o que diz a palavra. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo, vejamos, capítulo 14, versículo 13. Tema de hoje, línguas estranhas, ou língua dos anjos. Deixa eu ver o tempo aqui, já chegou o final, viu, gente? Vou ler apenas aqui esses versículos, já vamos encerrar. Por isso, quem fala em outras línguas, 1 Coríntios 14, 13 ao 15,
Por isso, quem fala em outras línguas ou em outra língua, ore para que possa interpretar. Senhor, eu estou falando em línguas aqui. O que é que o senhor quer? De repente, ou uma hora depois, ou você está no banho, você está no setor de trabalho, vem uma ideia, vem alguém na sua mente, vem uma inspiração, vem um projeto novo, é a interpretação. Deus está lhe dando. Sabe? Deus está lhe dando. Há pessoas que podem até receber instantaneamente a interpretação. Ou alguém está falando no culto e o irmão escuta a irmã e aí vem a interpretação de uma forma sobrenatural. Então, por isso quem fala em outra língua, ore para que possa interpretar. Só orar, pedir a Deus, Senhor, me revela. O que é que o Senhor quer? Essas línguas, o que eu estou falando, me revela, Senhor. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora. Então eu estou orando, é o meu espírito orando na língua que Deus deu, que o Espírito Santo deu. O idioma do céu. Mas a minha mente fica infrutífera, porque eu fico com a mente voando sem saber o que eu estou falando. Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também vou orar em português. Eu vou orar na minha língua materna. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito. Você pode cantar em língua dos anjos, mas também você pode cantar na sua língua materna. Cantarei com entendimento. Tá certo, gente? Então, o que aprendemos hoje? Que você pode receber o Espírito Santo e peça a ele o dom de línguas, é importante, vai edificar você. E ninguém pode te batizar com o Espírito Santo, só Jesus. Peça, busque, obedeça a palavra. O falar em outras línguas não torna você mais espiritual do que outras pessoas, tá certo? E nem pense que a outra pessoa é mais espiritual do que você, porque está falando em outras línguas. Primeiro, para saber se realmente esse idioma é do céu, observe o fruto dela, não é a falha dela. Falha, todo mundo falha. É o caráter, é o fruto do Espírito dentro dela. Aquela pessoa tem amor, paz, alegria, bondade, benignidade, é uma pessoa boa. Tá? Benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Você olha para você também. Se você fala em outras línguas e você tem esse fruto, você sabe que Deus está com você. Receba essa palavra. Busque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e desfrute desse dom de falar em outras línguas. Emmanuel, Deus é conosco.